dizer um negócio aqui. Mais vergonhoso do que esse porradeiro aqui, de que essa entrada criminosa do Yuri Alberto no Wesley, é a vergonha que foi, a bagunça que foi. A bagunça que foi o time do Flamengo dentro de campo hoje. Você vê um time com meio campo que não cria, que não toca, uma defesa que olha o ataque atacando sempre. Uma defesa que fica olhando, o time adversário entra em campo e a defesa fica olhando. Sempre é isso. A diretoria tem que chegar no Tite e falar, a gente gastou quase 150 milhões de reais de contratação. Você tá aqui um ano, o Tite tá um ano no Flamengo, e o Flamengo jogando um futebol desorganizado desse aqui dentro hoje. E não é de hoje que tá jogando desorganizado, não é de hoje que tá jogando bagunçado. Tem que cobrar o Tite, tem que falar, Tite, vem cá, quem é que treina a defesa? Cobra quem treina a defesa, é o seu filho, é o outro que contratou agora aí há pouco tempo. Quem é que treina a defesa? Cobra quem treina a defesa. Porque é inadmissível um time que tem uma folha de quase 30 milhões de reais jogar bagunçado desse jeito. É inadmissível um time que tem uma folha de quase 30 milhões jogar bagunçado. Eu entendo que tem as lesões, que tem as faltas, que tem o desgaste, eu entendo tudo isso. Agora o que eu não entendo é essa bagunça dentro de campo. O que eu não entendo é esse time bagunçado dentro de campo. Isso eu não entendo não. O nosso canal está no início e precisamos da sua ajuda. Deixe seu like e se inscreva agora para ficar por dentro das notícias mais quentes do futebol. Pegue o seu café, se acomode e venha conferir todas as novidades com a gente. Cobranças duras ao Flamengo, Tite xingando em coletiva e jogador criticando a postura do time. O Flamengo perdeu para o Corinthians e teve xingamento de Tite em coletiva de imprensa e críticas pesadas para cima do treinador. Nós estabelecemos como prioridade e nos orgulhamos, eu me orgulho disso. Mas a construção desse trabalho todo. Nós pegamos 2 decisivas na altitude, em 13 jogos nessa sequência todos. Queríamos estar melhor, queríamos ter vencido hoje, sim. Claro que sim. Poderia ter jogado melhor taticamente, poderia ter jogado melhor mentalmente, poderia ter jogado melhor fisicamente, poderia ter jogado... Poderia. Sim. Nós não estamos nos isentando dessa situação. Mas aí a gente conseguiu, na altitude, classificar. Contra o Palmeiras, classificar. Que são jogos... Perdeu lá, mandou 2-0 e jogou muito no primeiro jogo. E contra o Bolívar, ganhou um jogo que foi 2-0 e o tempo todo. Só para o torcedor entender que a gente não está se isentando. Nós temos que tomar pau e ficar quieto. Pelo menos já que vim aqui, externar as ideias, né, e buscar com que elas sejam analisadas nesse contexto. E o Corinthians também, na derrota, vou fazer... E na estratégia que ele foi para trazer um time que não fosse completo lá, ele deixou um time fresh para jogar no jogo que era mais importante dela. Nós fizemos isso contra o Botafogo, era muito difícil. O que tu vai fazer contra o Botafogo? Porque nós tínhamos outro jogo. Me dói na alma. 6 jogadores eu peguei antes, e disse assim, ó, vai jogar 13 no primeiro tempo e 13 no segundo. Vou passar aquilo que a direção toda, o Bruno sabe, o Diogo sabe. Porque passo para eles. O que nós fizemos? O que vão fazer? Pô, os caras estão demolidos. Vamos jogar com 3 e vão fazer 3 substituições. Tá? Aí eu planejei, ó, metade do tempo Arrasca, metade do tempo Nico. Foi seguindo e o Nico não recuperava. A Arrascaeta me chamou e falou assim, ó, deixa que eu jogo mais tempo, né, para notar, eu estou bem e vou jogar mais. Ele machucou com 8 minutos. Sim. Só Luiz com o Gerson a mesma coisa. Foi pro jogo, aí não dá. Só para entender que não é uma máquina que eu pego assim, ó, eu não pego, digito e vai. Não é assim. Nós temos aqui esse outro lado, a coisa que compreender tudo isso e respeitar. E qual o seu sentimento vendo o torcedor corintiano na arquibancada? Primeiro, eu tenho muito orgulho de estar técnico do Flamengo. Eu tenho, e a minha carreira ela tem sido pautada dessa forma. Isso não retira toda a gratidão que eu tenho pelo Corinthians. Isso não retira. E também não leva em conta os filhos da puta que eu recebi. Na minha mãe não. Esse não. E não é, esses poucos não é da grandeza.
e nem da educação do torcedor corintiano. O resto faz parte, ele é do jogo, está do outro lado, ele é respeito, ele é vencer, ele é a necessidade. A única restrição é respeitar minha mãe. Se a mamãezinha está lá, deixa ela quieta, me xinga, me manda eu lá onde quiser, faz o que quiser, não cuspe, não fui cuspe, não teve cusparada nenhuma, não teve. Faz parte do jogo, num grande jogo, um extraordinário jogo. Corinthians e Flamengo é emblemático, né? Tenho orgulho de fazer parte, né? E tenho muito orgulho de estar e ter sido escolhido para ser técnico do Flamengo. E essa é a dignidade e a correção que vai me pautar, assim como me pautou ao longo da trajetória toda dentro do próprio Corinthians. Quem também cobrou a postura do time foi o zagueiro Fabrício, bora ver. Da arbitragem que para, isso atrapalha um time como o Flamengo que estava precisando correr atrás do resultado? Cara, primeiramente falar do jogo, acho que é um jogo bastante equilibrado, acho que a gente acaba pecando em 2 gols, onde que o Corinthians aproveita, faz os 2 gols e depois o jogo começa a ficar picado e é incrível. Todo jogo que o Ramon tá, acontece esse tipo de coisa. É uma arbitragem sempre super polêmica, muita gente reclama muito da arbitragem dele. Talvez ele tenta se impor muito na arrogância e acaba deixando de aplicar a regra do jogo. É incrível, o primeiro cara que dá o soco acaba nem levando amarelo, então são coisas que sempre quando tá ele no jogo acontece esse tipo de coisa. Um clássico grande igual esse do futebol nacional. A gente tem que saber melhor a arbitragem para poder aplicar as regras dentro do jogo. Mas a gente não pode usar isso como desculpa também, trabalhar, manter a cabeça erguida. Para se preparar agora nessa data FIFA, para quando a gente voltar, voltar a fazer grandes jogos, conquistar grandes resultados. E como aproveitar essa parada da melhor maneira? Porque o Flamengo tem uma sequência de jogadores que passaram por lesões. O melhor agora é um descanso, é diminuir a rotatividade do treino ou é treinar e corrigir? Talvez não tinha um melhor momento para a data FIFA acontecer, a não ser agora, né? Vide o tanto de atleta que a gente tem lesionado. Então, dar uma pausa no campeonato sem jogos faz com que a gente consiga recuperar nossos jogadores, para aí quando a gente voltar a gente ter mais opções nesse elenco super qualificado. O Flamengo foi muito prejudicado pelas lesões, mas o time não consegue se consolidar com o comando de Tite. Eu quero muito saber a sua opinião sobre o desempenho do time e sobre o treinador. Ele está à altura do Flamengo? Deve ser demitido? Deixa nos comentários.